Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde eu faço alguns comentários acerca de leituras, né? Hoje quero fazer um comentário sobre esse livro aqui, uma biografia de José Bonifácio, As Vidas de José Bonifácio, de Mari del Priore, uma autora brasileira, uma biógrafa brasileira, né? Eu não quero ser injusto com a biógrafa, o objetivo não é esse, mas eu confesso que eu me senti aqui retornando às salas de aula ali do quinto, sexto ano, né, onde aqueles professores que tinham como único objetivo degradar e diminuir os personagens da nossa gloriosa história, principalmente do século XVIII, né, no Brasil. A cada página e meia, ela não deixa passar em branco sem uma ofensa pessoal ou sem colocar em dúvida valores que são tão ressaltados, né, na vida de José Bonifácio, não valores morais, mas valores como, por exemplo, a intelectualidade dele, a sabedoria, a erudição dele. Isso, a cada episódio do livro, ela realmente coloca em questão isso, né? No final do livro, ela faz lá uma consideração final, né, dizendo que a gente não pode tê-lo como herói, que não existem heróis e tal, aquela coisa toda, né? Certamente é um bom livro aí para professores que querem se alimentar cada vez mais de informações para degradarem grandes personalidades da nossa história. Mas como eu disse, não quero ser injusto, então tá aqui o livro, né? Leiam, porque existe uma linha histórica muito bem construída pela autora. Isso é realmente muito interessante. Mas não foi essa linha histórica que eu fui buscar no livro, né? Foi realmente criar uma aproximação da personalidade de José Bonifácio. E mesmo contra todas as iniciativas da autora, isso de uma forma ou de outra acaba aparecendo, porque ninguém consegue apagar, né, o poder de uma personalidade tão grande como a de José Bonifácio. Então aqui, vagamente, a gente consegue encontrar isso que eu fui buscar. Bonifácio é um sujeito que conseguiu, né, criar essa balança de uma vida de estudos e também de uma vida prática, né? Então hoje em dia a gente tem tanta dificuldade, né? A gente tenta se entregar a uma vida de estudos, mas enfim, existe a nossa vida prática, nossos compromissos, a gente acaba deixando de lado, a gente tenta ser bem sucedido na vida primeiro, antes de criar uma vida de estudos. E José Bonifácio, a história dele, nos mostra que é muito possível isso tudo. Então você veja, ele viveu num período onde que, em primeiro lugar, havia uma escassez no Brasil, ele nasceu em Santos, né? Havia ali uma escassez de livros, mas isso nunca impediu ele, já na infância, né, início da juventude, de realmente buscar essa instrução toda, né? Se aprendia muito através da observação do mundo, né, de se colocar realmente ali no perigo de se sair, de se explorar, e foi isso que José Bonifácio fez desde cedo. Sai de Santos, vai para a capital, Rio de Janeiro, né? Ali observa, imagina a quantidade de escravos africanos que chegavam o tempo todo, imagina aquela coisa toda, aquele desespero, saneamento básico horrível, né? A dor dos escravos chegando ali, né? Capturados. A escravidão sempre foi uma coisa que tocou muito a José Bonifácio, né? Você vai ver que ele foi um dos que mais lutou ali, que tanto quanto outros, né, pela abolição, né, dessa coisa horrorosa que foi a escravidão, essa mácula, né, na história do mundo todo. José Bonifácio sai muito cedo de Santos, vai para a capital, Rio de Janeiro, lá, como já disse, observando os horrores todos, né, dos navios negreiros chegando. Dali segue partida, talvez pela costa brasileira até Santa Catarina. Lá aprende muito sobre a caça às baleias, né? Fez importantes anotações que usou isso futuramente, né? Isso está documentado. Dali vai para Minas Gerais, também a extração de metais preciosos do solo. Ele faz também importantes anotações. Enfim, retorna e vai a Coimbra. Inicia de fato uma vida acadêmica em Coimbra, se formando em filosofia, e um ano depois forma-se também em direito. Recebe uma bolsa do governo português e sai em expedição aí por toda a Europa, né? Onde ali de fato a personalidade dele começa a aflorar,
né, diante dos horrores, por exemplo, da Revolução Francesa. Então veja, Bonifácio estava lá, Revolução Francesa acontecendo, pessoas sendo decapitadas em praça pública, né? E ele lá, observando tudo aquilo. Ele chega na França e começa a ouvir falar muito do povo, mas que povo, né? Até então não se falava tanto do povo como uma entidade. E ele foi conhecer quem era o povo ali, né? Aos pés da guilhotina, vibrando enquanto cabeças rolavam na Revolução Francesa. Bom, isso tudo certamente contribuiu para a grande personalidade que demonstrou na sua vida José Bonifácio. Em suma, rodou outros países da Europa, tomou todas as anotações que deveria, né? Principalmente no que diz respeito à mineralogia, né? Que sempre foi uma grande vocação de José Bonifácio. E ali ele começa a perceber a necessidade do estudo, da erudição pessoal. Nessa imersão de Bonifácio pela Europa, ele começa a ter contato com muitos intelectuais da época, né? E ele começa a perceber que a escrita dele é muito seca, né? Talvez ele lia muitos artigos e livros técnicos, e ele começa a sentir olha que interessante, ele começa a sentir a necessidade de acesso à literatura latina para refinar não apenas a forma de falar, mas obviamente também a escrita. Então isso é uma observação extraordinária, assim, mostra ali a grandeza de Bonifácio buscando essa elevação, né? Isso é extraordinário. Bonifácio retorna a Portugal, né, com inúmeras anotações e estudos científicos acerca das artes e ciências em que ele buscou se aprofundar, e nisso as tropas napoleônicas invadem e tomam Portugal. Dom João VI evacua, sai, vem para o Brasil, né, traz a corte portuguesa para o Brasil, e José Bonifácio permanece lá, ele viveu todo esse período dentro de Portugal. E retornando ao Brasil com essa carga de conhecimento, com essa experiência de vida, né, e com essa erudição, José Bonifácio passa a atuar na linha de frente em vários assuntos ali de extrema importância para a nossa nação, né? A abolição dos escravos, por exemplo, as defesas que ele fez são extraordinárias, né? O estudo de mineralogia no Brasil, ele deu continuidade, né, de forma extraordinária. A questão da independência do Brasil com relação a Portugal também, ele é considerado o patrono da independência do Brasil, ele agiu na linha de frente, né, instruindo o imperador às tomadas de decisão. Então, assim, é inegável, né, a participação e a grandeza de José Bonifácio na história de nossa nação. Eu acredito que entre os grandes feitos de José Bonifácio, o período em que ele se tornou tutor, né, de Dom Pedro II, essa tutoria permitida pelo Dom Pedro I, assim que ele retornou a Portugal, foi um período também extraordinário, de grande contribuição para a nossa nação, né? Eu acho que ali ele infundiu, né, essa vocação de Dom Pedro II pelo estudo, pelo interesse das artes, das ciências e tudo mais. Eu acho que isso deve, em grande parte, à personalidade de Bonifácio. Uma grande lição, um grande exemplo que José Bonifácio nos deixa é essa busca pelo conhecimento, né, pela elevação de si próprio, ao passo que o compromisso social também. Quanto mais você aprende, quanto mais você descobre do mundo, você precisa compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa ajudar a melhorar a vida de todos os outros. Isso é natural, né? É uma condição natural daqueles que sabem muito, né? Que buscam o conhecimento, automaticamente devolvem isso para a sociedade, né? Ajudam a sociedade a cada vez se libertar, né, de uma cultura que muitas vezes pressione, prenda, oprima. Então José Bonifácio foi um grande homem porque ele conseguiu, dentro desse preceito, ser extraordinário, né? Enfim, fica aqui a dica do livro, né? Fiz aqui as minhas críticas pontuais à autora, mas, no entanto, como linha histórica, pode nos ajudar muito, pode contribuir muito para aqueles que buscam entender um pouco mais a história do nosso país
e automaticamente quem somos dentro disso tudo. Tá certo, minha gente?